Na roda da cura eu vou para dentro de mim. Nas trilhas da luz eu sou as sombras dos cantos de mim. Meu mestre, seja quem for, me ajude a compreender, me ajude a não temer a verdade que cabe em mim, a verdade que cabe em nós. Muito boa noite, espero que cada um aqui esteja bem. Eu venho aqui hoje trazer algumas reflexões do ponto de vista de uma criança e do ponto de vista também de um adulto vendo uma criança. É muito comum que a gente não se dê conta do quanto nós somos influenciados por pessoas, por seres. Às vezes essa influência, ela consegue penetrar a consciência, mas muitas vezes ela vai furtiva na nossa inconsciência, levando a gente no decorrer da vida a tomar certas decisões e até executar certas ações. É muito comum que a gente muitas vezes pergunte para alguém o que ela pensa a respeito de alguma coisa. Mas a verdade é que se a gente tivesse uma consciência mais plena, a gente não precisaria fazer esse questionamento. Porque a forma que a gente pensa, ela é exposta nas nossas ações. A maneira como a gente se relaciona com o mundo revela como a gente pensa. Mesmo que esses pensamentos sejam secretos e íntimos. Quando a gente tem uma forte afeição por alguém, isso é demonstrado como admiração e respeito. Quando nós não temos essa afeição, isso também é demonstrado de uma forma que a gente ignore essa pessoa, esse ser. Às vezes ignora até com educação, outras vezes ignora até sem a dita educação. Essa pessoa, esse ser se torna invisível. Mas outra vez, dentro de um sistema de inconsciência regendo a gente, nós somos constantemente influenciados por pessoas, situações, quando não estamos num local muito firme em nós que simplesmente age. A maior parte de nós oscila entre a ação e a reação. E esse oscilar tem predominância na reação. Faz sentido? Então vamos supor, quando alguém é rude comigo, eu automaticamente começo a ser rude com essa pessoa. Agora, o que acontece é que alguns de nós prevalecem na ação. Então diz, se a pessoa é rude comigo, se o ser é rude comigo, esse é quem essa pessoa, quem esse ser é. Eu sou uma pessoa gentil, por exemplo, então eu vou fazer com gentileza. Isso estou falando hipoteticamente. Ou seja, cada um pode se colocar numa situação, outra vez, onde a gente responde de uma certa forma, por reação, ou a gente, ainda que motivado por algo de fora, age em função de algo de dentro. Só que isso, para essa ação ser real do lado de dentro, ela precisa trazer uma forte determinação psicológica e prática. Essa forte determinação psicológica é a gente não se levar pelo outro, e sim a gente realizar que a gente está aqui como agente de transformação. Geralmente isso não acontece. A gente vai, inclusive, tantas vezes como vítima do mundo, sem perceber que a gente sendo vítima é uma justificativa para nós mesmos, para que a gente possa eventualmente vitimizar outros. Faz sentido isso? Então, essa pessoa me fez sofrer, então agora eu sou desse jeito e eu vou fazer sofrer outros porque agora eu entendo como as pessoas funcionam. Faz sentido? A gente precisa aprender a agir e não simplesmente reagir. Quando eu coloquei no começo a respeito da criança, a gente muitas vezes, como criança, a gente reage para ela como se ela fosse um adulto. E a gente muito pouco sabe da perspectiva dela.
Até porque o adulto parte do princípio que ele sabe e ele está aqui para ensinar. Só que a gente tem uma grave falha, que a gente sempre tenta ensinar dizendo que a gente acredita que é certo, quando na verdade o que a gente pensa de fato se reflete nas nossas ações. Isso causa uma confusão tamanha na vida da criança. O fato é que, outra vez, somos influenciados, que era o ponto anterior a esse, somos influenciados e por vezes não sabemos. Eu tive alguns professores que foram muito bons para mim, e eu tive outros professores que no momento da decepção eu falei que eles foram ruins para mim, como por exemplo professores que abusaram de mulheres. No campo da yoga, infelizmente, isso se tornou de certa forma algo que a gente viu cada vez mais exemplos. E num primeiro momento eu pude dizer, isso foi uma decepção e essa pessoa fez mal, ele não foi um bom professor. Quando na verdade qualquer ser, e o professor Hermógenes dizia isso de uma maneira tão bonita e tão poética, qualquer ser que desilude a gente, na verdade está fazendo um favor e uma gentileza, algo que provoca a nossa gratidão, porque ele tira a gente da ilusão. Faz sentido? Então a desilusão é algo positivo, porque tirou a gente da ilusão. Agora dói, sem dúvida nenhuma dói. Então aquele professor que fez certas coisas, ele fez com que eu tirasse ele próprio de um ideal criado por mim a respeito do que ele era. Então foi bom. E as coisas que ele fez que eu não concordei, não do ponto de vista de quem eu sou, mas do ponto de vista de verdades universais, também me serviram. Porque colocaram mais norte no que eu devo procurar fora e no exemplo que eu devo dar para fora. Faz sentido? O que eu tô colocando aqui é que todo mundo, em algum momento, pode olhar em volta e falar esse é bom e esse é ruim. Quando, na verdade, tá todo mundo ensinando. E se a gente souber tirar o ensinamento, se a gente tiver o olho atento e conseguir ter um pouco mais de maturidade emocional, todo mundo vai ensinar alguma coisa boa e a gente vai poder seguir. No caso da criança, quando isso acontece, é um pouco mais difícil, porque a criança não tem uma complexidade psicológica ou emocional que a gente deveria ter, ou seja, que nós dispomos, mas nem sempre usamos. Em teoria temos. Nós temos mais ferramentas de comunicação que uma criança, por exemplo. Uma criança sabe gesticular, ela tem impulsos de sorriso e ela tem impulsos de choro. Agora, por que eu estou dizendo que a gente tem mais recurso e a gente não usa? Porque a gente tem a comunicação e quantos relacionamentos não terminam por falta de linguagem? Por falta de sentar, ouvir, sentar e falar. Então, outra vez, ainda que a gente esteja dizendo, a gente precisa sempre pontuar, porque o adulto ele é uma teoria, nós somos teoria. Em verdade, é possível que nós estejamos falando de crianças o tempo inteiro. E só crianças com corpos um pouco maiores, um pouco mais desenvolvidos, mas não com recursos psicológicos e emocionais e mesmo espirituais mais desenvolvidos. Enfim, a criança física, ela está ali à mercê do adulto. Ela está à mercê do adulto do ponto de vista do florescimento dela. Ela vai precisar ser uma guerreira espiritual se ela estiver em um ambiente onde todas as referências principais dela não aprovem os dons dela, os talentos dela, não aprovem quem verdadeiramente ela é. Porque o que acontece é que a criança, à medida que ela vai crescendo com essa referência no adulto, seja da mãe, do pai, de um educador, de uma tia, de uma madrinha, enfim, com quem foi ali que ela cresceu, à medida que ela vai crescendo, aquele ser, ele exerce uma influência tão grande naquela criança, de uma forma inconsciente, de uma forma tão pura, que se aquela mãe, aquele pai, aquele cuidador, aquele educador, aquela figura paterna, aquela figura materna, por um acaso levar aquela criança a pensar que ela não é boa o suficiente, aquela criança não só vai acreditar naquilo, como ela vai provar, porque é muito difícil para a criança ir contra os pais. Alguém aqui mesmo como adolescente, quando resolveu escolher, eu me identifico super com isso, resolveu escolher um caminho e os pais falaram outro caminho, esse adolescente escolheu ver da perspectiva do pai, mesmo sabendo que estava indo contra si próprio. Esse é o poder da referência, essa é a responsabilidade que a gente tem como adulto. A gente deve incentivar o caminho das crianças. A gente deve incentivar o caminho de quem está falando, que sabe e sente qual é o lugar para seguir. Qual é a direção a ser seguida? Qual é o impulso a ser seguido? E indiferente ou independente do que a gente pensa a respeito daquilo.
É óbvio que a gente não vai deixar que alguém se machuque, mas a gente precisa ler o que é ferir-se para nós e ferir-se para o outro. Porque muitas vezes nós prevenimos que crianças sigam o caminho delas porque a gente acredita que aquele caminho vai machucá-la. Quando na verdade é justamente não seguir aquele caminho que vai ferir aquele espírito. Faz sentido tudo isso? Então, é uma responsabilidade tremenda o que a gente tem. E aquela criança, de novo, ela dispõe dessa comunicação, que é basicamente chorar, gemer, emitir sons. Emitir sons, é o que ela sabe fazer. E além disso, uma comunicação corporal também. Quando adultos, quando nós tomamos decisões embasadas em nossa vida. Raros de nós estão considerando a criança num âmbito maior. Geralmente está num lugar impessoal, de educação, amor, exemplo, mas não no menor. Por exemplo, a gente vai na casa de um amigo e esse amigo tem crianças. E a gente vai lá porque a gente tem afeição pelo amigo, pela amiga, pela família. E aquela criança, ela se vê imediatamente tendo que fazer amizade com alguém que ela não tem afinidade, ou que ela não quer brincar, ou que naquele dia ela queria ficar em casa. Só que ela é obrigada, em função do adulto, a estar naquele ambiente. E por estar naquele ambiente de uma forma forçada, ela muitas vezes comunica através de choro, de gemido, do que quer que seja, que tem algo que não está bem. E geralmente a gente tenta provar para a criança que tudo está bem. Ou seja, invalidando o que ela sente a respeito daquele entorno. Então, juntando tudo isso, eu quero falar a respeito de uma criança que eu conheci. Uma criança que traz um pouco dessa consciência do que é ser um adulto no mundo de hoje. Do que é ser um exemplo para uma criança no mundo de hoje. E dentro dessa trajetória toda, muitas coisas me marcaram a respeito dessa criança. Coisas que eram sutis para mim, eram sublimes, mas que ocuparam um grande espaço com um volume bem alto, ainda que, nesse mundo, essas impressões fossem silenciosas. Era uma criança que tinha um olhar muito profundo. Era uma criança que se sentia triste. Só que ela não conseguia comunicar a tristeza dela além do corporal, além do que se passava fisicamente com ela. Então ela não conseguia dizer, ela não conseguia se expressar. E ainda assim existia uma mensagem que era passada. As crianças não devem ter os olhares profundos das almas que já superaram e enfrentam dor e que tiram ensinamentos transcendentais daquilo. É muito cedo para uma criança passar por isso. Então, quando a criança ela tem esse olhar profundo e penetrante de quem já viu atrocidade que muitas vezes adultos nem imaginam, algo aconteceu de equivocado entre os adultos daquele círculo e aquela criança. E ainda que ela não consiga se expressar na totalidade e plenitude do que a gente poderia esperar de um adulto, a gente consegue imaginar aquela dor e aquele sofrimento. Porque ainda que a gente tenha se esquecido como é ser criança, a gente não se esquece o que é sofrer. Porque o sofrimento é inerente na vida de todo ser que está encarnado. Especialmente dentro de uma filosofia cósmica que prevê o samsara. Ou seja, esse círculo que a gente passa tentando aprender e tentando de alguma maneira crescer e evoluir. Infelizmente para muitos de nós, somente segurando nas nossas próprias amarras e num mimo absurdo de um infantilismo, já como adulto, em relação ao que o universo quer tirar da gente para mostrar algo maior e o que a gente diz que quer ficar simplesmente por apego. Essa criança teve outros aspectos que me marcaram também, porque eu não conhecia a mãe dela. E quando a gente fala de uma criança que ainda não consegue falar, é muito estranho que a gente não contemple a mãe dessa criança, o pai dessa criança. É muito estranho que a gente não contemple uma figura paterna, uma figura materna, um adulto com ela. Porque, afinal de contas, ela é indefesa dentro do que é esse mundo. A gente vê isso em todos os reinos. Até quando a gente estuda as mestras árvores, elas se entrelaçam nas raízes para passar seiva para as que vieram depois delas. Isso me marcou muito. Não conhecer a mãe dessa criança. Não saber aonde eu poderia ir para falar com quem, para dizer, essa criança está sofrendo. Essa criança precisa de um afago, essa criança precisa de atenção. E não existia ninguém. E para piorar, essa criança, ela teve que socializar com duas outras crianças.
que não eram as crianças que ela queria ficar. Ela comunicava isso claramente, ela se isolava. Então, além daquele olhar profundo, além de um lugar, de um espaço íntimo revelado nessa janela da alma, além disso, além dessa tristeza, existia nela também uma insatisfação por estar reunida com pessoas, com crianças, que ela não queria se relacionar. Ela queria a mãe dela. Ela não queria nada que eu desse para ela. Ela queria comida da mãe dela. Ela queria ser ouvida, ela queria ser vista. E por mais que eu tentasse substituir momentaneamente aquilo, aquela criança, ela dizia para mim que agradecia, só que o agradecimento dela, ainda que de coração, não fechava a ferida. E aquela ferida começou a sangrar em mim também. Porque eu comecei a perceber o quanto nós, adultos, acreditamos que nós podemos fazer coisas com crianças e escolher por crianças porque nós julgamos o que é melhor para elas. E aquela criança ali, triste, com duas outras crianças que não queria conviver, aquela criança ali começou a decair fisicamente. E aquela decadência a tal ponto dela ter que ser levada para cuidados intensivos. E nesses cuidados intensivos, ela procurava pela mãe dela. E quantas crianças não estão assim hoje? Pensem nos orfanatos. Pensem na negligência que nós fazemos mesmo com os idosos. Quantas pessoas em situação de vulnerabilidade que são invisíveis. E essa criança, então, por fim, no hospital, ela encontra outra criança ainda para se relacionar. E outra vez ela precisa exercitar, tá ali com aquela criança que ela não queria estar, ela quer a mãe dela. Outra vez as referências de pessoas adultas, de novo essa referência trocada. Ela não encontra, ela de novo sofre, ela de novo agoniza, ela de novo se vê invisível, ela de novo percebe que o que ela pensa, o que ela sente não vale nada para ninguém. E ainda que exista um sentimento de preservação daquela vida, a vida em si, do jeito que ela defende, quer e sente, é ignorada, entende? A gente pode, por exemplo, ter uma relação e falar, não, essa pessoa nunca me bateu, por exemplo. Só que aquela pessoa, ela não nutre os nossos sonhos, ela faz chacota da gente, ela deixa a gente definhar no nosso vício e a gente fala, tudo bem que ela não bate. Será que não bate? Então tem uma linha tênue que separa esse lugar de cuidar da vida simplesmente porque a gente não está deixando a vida morrer e o lugar onde realmente a gente nutre a vida. E aquela criança sabia que a vida dela não estava sendo nutrida. Aquela criança sabia que ela não era vista. Aquela criança não sabia o significado de mãe. Aquela criança não sabia o que era ser acolhida no peito de uma mãe. O que era poder, de alguma maneira, se relacionar com seres que percebiam o choro dela, a tal ponto que em determinado instante aquela criança deixou de chorar. Não porque parou de doer, mas porque ela sabia que ninguém a ouvia. E essa criança, hoje, fez a passagem. E para ela veio ao mundo como invisível. Para ela conheceu adultos que decidiram pela vida dela. Para ela nunca viveu. E a redenção dela foi morrer. Talvez, se a gente pensar numa criança humana, isso reverbera em nós de outras formas. Essa criança era um bezerro. E se você não é vegano, e se você toma leite, se você come queijo, se você consome secreções de mestres animais, eu peço que você olhe para tudo isso sob o olhar de uma criança, da perspectiva de uma criança. Crianças que estão tendo a vida decididas por adultos, que não estão conhecendo figuras paternas, maternas, que estão perdendo o vínculo, que não conhecem a vida, só a sobrevivência, e encontram como essa criança, na morte, a libertação. Agora, quando a gente fala que encarnar no planeta como uma forma de evolução e aprendizado, essa encarnação pressupõe o quê? O nascimento e a vida.
Quando a gente diz que o aprendizado e a libertação começam a ser a morte, a gente está tentando mudar o plano divino. E essa é outra responsabilidade que a gente, como ditos adultos, precisa rever. Porque a vida em si e o nascimento devem trazer aprendizados maiores que sofrimento, agonia, descaso, negligência. Se você outra vez não é uma pessoa que considera deixar ou que já tenha pensado deixar o leite e o queijo, eu gostaria que você olhasse para esses produtos e pensasse em crianças humanas. Pensasse em aproximar esses seres como pessoas, porque eles são pessoas. Elas todas, essas crianças, são pessoas. E elas clamam por uma maturidade emocional, psicológica, espiritual de nós, de todos nós, para que a gente possa permitir que a vida seja nutrida. E, de novo, não que a vida seja preservada como sobrevivência. Eu vim aqui para compartilhar isso com vocês hoje. Mestre Ariel se foi. Nem um mês de vida. Nunca tomou leite da mãe. Nunca conviveu. Nunca pôde brincar abertamente no sol, no pasto, sem ser derrotado pela própria saúde. Se relacionou aqui com quem pôde, agradeceu, amou, mas não por completo, porque faltava uma parte que é o amor de um vínculo que não se substitui. Um amor materno, um amor ao nascer, ao ser visto, e não ser largado sobre fezes, perto de outros que também gostariam de chorar e que tão pouco choram, porque já perceberam que não são ouvidos. Isso está acontecendo aos milhares, aos milhões, aos bilhões, todos os anos. E eu peço aqui que cada um possa considerar a história dessa criança para rever em si o adulto que é. Gratidão. Na roda da cura eu vou para dentro de mim. Nas trilhas da luz eu sou as sombras dos cantos de mim. Meu mestre, seja quem for, me ajude a compreender, me ajude a não temer a verdade que cabe em mim, a verdade que cabe em nós. Que haja espaço para essa verdade penetrar em cada um aqui.